dia, na graça e na paz. Hoje é 31 de maio, é sábado. Terminou o mês. O que você está pensando, o que você fez? Você está tentando ser diferente? Está tentando, mas parece que alguma coisa te segura? Eu digo para você um dia, numa discussão, última discussão, há 29 anos atrás, eu sentei com o meu docinho, nós falamos um para o outro, não podemos continuar assim. Temos uma capa, colocamos capa de cordeirinho e vamos para o culto, vamos para a igreja. Quando eu chego em casa, discutimos por tudo, discutimos por aquilo que não queremos, aquilo que queremos, não chegamos num acordo. Então fizemos um propósito com o Senhor naquele dia, pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, pedimos a Deus porque a palavra do Senhor diz que aquele que não peca é mentiroso porque peca, mas nós temos um advogado na presença de Deus, o Jesus Cristo de Nazaré, que cuida de nós. Então nós começamos a dizer: Fátima, ele diz para mim, precisamos mudar as nossas personalidades. Fomos criados em lares diferentes, vivemos um tempo diferente, outras relações diferentes, e hoje nós não podemos mais continuar assim. Temos que tomar uma providência. Isso é verdade, Cito. É uma grande verdade. Então nós fomos para realmente mudar. Em que nós poderíamos mudar? Então, para você hoje, só faz a diferença quem tem coragem de ser diferente. Tá difícil, o casamento, a criação dos filhos está complicado. Eu te convido hoje a ter uma personalidade restaurada. E o apóstolo Paulo fala disso, que quando diz que fomos instruídos em Cristo, a nos despojar do velho homem, quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vós renovar no espírito da vossa mente e a vós revestir do novo homem, que é segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Está em Efésios 4:22. Então, para você, nos versículos, nós falamos sobre o modo de agir do velho homem. O velho homem tem a mentira, tem a ira, tem o furto, as palavras impensadas, a amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, dizendo que tudo isso é coisas semelhantes, não devem ser mais e não devem ter lugar em nossa vida. Com certeza, queremos mudar, temos então que falar: Deus, me ajuda. E Ele vai fazer, sabe o que para você, como fez para mim? Ele vai colocar em você os espíritos de Deus, no teu espírito, que está em Isaías 11:2. Ouça, o que eu vou te falar aqui são espíritos de Deus em nós, que é o espírito do Senhor, que vem no nosso espírito, o espírito de sabedoria, o espírito de santidade, de entendimento, de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor. Esse espírito tem sim que vir em nós. Então nós temos, o apóstolo Paulo declara que assim procedendo estaríamos dando lugar ao diabo e entristecendo o Espírito Santo, no qual fomos selados pelo dia da redenção. E está escrito na palavra do Senhor, Efésios 4:30, não podemos dar brecha. Convém eu te falar, ouça, a libertação das velharias mencionadas que eu falei logo aí agora para você, depende de uma firme determinação da vontade de rejeitar. Então, meu amor, minha amada, meu querido, ouça. O apóstolo Paulo apela-nos a uma tomada de posição. Jesus, na sua palavra, está falando sempre em tomar de posição. Porque viver no passado, por quê? Se temos uma nova vida, por que ter os pés embaraçados por velhas ataduras, quando somos chamados a gozar a liberdade da nova criação em Cristo? O desafio hoje é encarar a porta velha, deixa para trás, você entrou numa porta nova, deixando por ela sair o passado e depois fechá-la para os hábitos e prisões antigas que tentam voltar a alma todo dia.
Então nós temos que, em Cristo Jesus, não temos mais um passado, porque nós podemos limpar da nossa alma, esquecendo as coisas que ficaram para trás e indo para frente para as coisas novas que estão chegando. É uma verdade, ela é maravilhosa. Então nós temos que trazer a nossa experiência a viver em completa novidade de vida. O próprio Deus nos fala que Ele vai nos dar força para viver em novidade de vida. Temos vivido em novidade de vida? Como temos feito a diferença? Qual a diferença que fazemos nas nossas vidas, em nossos dias? As pessoas têm forte tendência de querer copiar tudo o que outras pessoas fazem. Não é? Ai, aquele casal é tão lindo. Mas você já viu que eles pagaram o preço? Como que eles estão ali? A grama do vizinho é tão mais verdinha muitas vezes, não é? Então nós temos que imitar o estilo de vida daquilo que Deus quer para nós, de Jesus Cristo de Nazaré. Como nós temos nos vestidos? Qual é a cor do nosso cabelo? O que nós vamos fazer? Não temos que copiar ninguém. Amado, ouça. Minha amada, principalmente para você. Quando você vai ver reportagem dessas artistas lindas, maravilhosas, né? Se elas forem pegas de manhã de surpresa, não são tudo aquilo. Todo mundo pode se arrumar, ficar bonitinho, sim, se ajeitar. Poucos são aqueles que têm coragem de ter e de fazer a diferença. Trata bem seu cônjuge, sua família, parar com gritarias. Que você tem passado onde você está? Eu vejo onde eu estou. As mulheres fazem umas caras feias para os seus maridos. Elas chamam a atenção deles perto de todo mundo. Vemos também maridos com a cara feia. Tem brutalidade no falar. Ninguém é bobo. As pessoas vê. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que renovar. Nós temos que ter a nossa personalidade restaurada. Então na Bíblia Sagrada, vemos que a nação de Israel foi chamada para ser diferente das demais. Tanto que era uma teocracia. Isto é, o próprio Deus governava seu povo. Sim, o próprio Deus. No entanto, os israelitas não queriam fazer a diferença, não, mas desejavam ser iguais às outras nações. E começaram então a desejar que viesse um novo rei, que viesse um rei, porque não tinha rei ainda. O que não foi dado, não foi nada bom. O povo ficou dividido e começaram tempos difíceis, guerras que poderiam ter sido evitadas se o povo tivesse aceitado ser governado somente por Deus. Ei, quem está governando a tua casa? Quem está governando o teu trabalho? Será que está tendo conflitos, divisões, falências? Deixe Deus governar. Quando Deus governa, Ele vai te dar sabedoria, que é o Espírito dele, para você saber. Você foi chamado para fazer a diferença. Eu fui chamada para fazer a diferença. Ouça, você é único. O seu estilo de vida deve ser diferente. Seja diferenciado. E o seu testemunho será impactante. Quantas pessoas muitas vezes não têm testemunho de si? Estão com os olhos grudados. Não vê o poder de Deus no dia. E um dos poderes da graça de Deus é podermos acordar hoje, andar, falar. Eu creio que Deus está levantando uma geração para fazer a diferença neste mundo. Eu creio. E que comece isso por mim, por você. Isso só pode começar com santidade, com estilo de vida de agradar a Deus. Portanto, você faça a diferença. E como que faz a diferença? Sendo diferente. Como que você vai fazer para ser diferente? É dizer: Deus, eu coloco a minha casa na tua presença, com disciplina, com sabedoria, porque Deus quer um povo diferente, um povo com personalidade nele, e Ele vai fazer tudo o que você pedir, quando nós temos nossos olhos na palavra dele. Tudo, pastor, assim. A palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos, mas na fé que nós temos nele, vamos orar, querido bondoso Deus, de poder, de autoridade. Meu Deus, o Senhor nos chama de filhos, Pai. Somos filha amada do Senhor.
E nós temos uma gratidão tão grande pelo Senhor ser o nosso Pai. O Senhor nos ama como um Pai. E o Senhor, quantas vezes tem disciplinado como o Pai que ama, como o Pai que faz com seus filhos de amor e gratidão. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Lembramos de que sua disciplina é um ato de amor. Só tem um objetivo: evitar que eu e você se estrague os nossos relacionamentos, a nós mesmos, e preparar para mim, para você, pessoa que faz a diferença por onde passar. Fomos criados pelo Pai, aleluia. Querido Senhor, construa em nós bons hábitos. Ah, Senhor, precisamos de um caráter renovado, com temor de Ti, sabendo distinguir, Senhor, o certo do errado. Ah, Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Não queremos fazer nada pela nossa própria conta, porque vai vir a conta, Senhor. Senhor, muitas vezes a nossa tendência é nos afastar de Ti, é nos afastar de coisas que o Senhor preparou para nós, Senhor. Pai, temos aproximado do pecado, tem misericórdia, Senhor. Proteja-nos, Senhor, nosso caminho, nosso ir, nosso voltar. Pai, afasta de nós o egoísmo e da imaturidade, Senhor. Dá-nos a sua disciplina com humildade, Senhor. Não com raiva, não com rebeldia. Perdoa, Senhor. Nos ensine, nos aprender a mudar. Molda-nos, Senhor, a sua imagem, a sua semelhança, Senhor. Queremos, Pai, obedecer a Ti, aleluia. Pai, não queremos duvidar, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. Senhor, e ainda estávamos, Pai, no mundo, o Senhor nos amou, nos chamou para Ti. Obrigada, Senhor. Aleluias. Em Hebreus 12:11 diz: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nós necessitados por a Tua palavra, Senhor. Hebreus 12:11. Aleluia! Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. O nosso projeto chama-se Amar, a Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. Ah, e não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.